Olá, chicos e chicas, bem-vindos à classe de espanhol de hoje. Professora Leda Jane aqui com vocês mais uma vez para a gente fazer aquela leitura das questões que comumente caem no Enem e você poder esclarecer, ter dicas de como responder melhor a sua prova de espanhol. Vamos começar? Leitura e interpretação de texto, nós vamos trabalhar com 4 temas específicos, que são os temas que mais caem nas provas do Enem. Vamos começar avaliando e analisando as questões de leitura e interpretação textual. Vocês sabem que a maioria, quase 95% das avaliações do Enem, né, ela cai em interpretação textual. Então, o que você precisa para fazer uma boa interpretação? Leitura e vocabulário, conhecimento básico linguístico e semântico, tá? Para que você consiga resolver a tua prova com muita tranquilidade. Não é difícil, mesmo que você não tenha tanto contato assim com o espanhol, se você fizer um esforcinho, você consegue, tá certo? Então vamos lá. Eu trouxe aqui uma questão que ela diz o seguinte: el maíz peruano en la historia, aunque es más conocida como cuna de la papa, la sociedad inca también fue la civilización del maíz cultivo conocido en el Perú desde por lo menos 1200 años antes de Cristo. O que eu quero já puxar para vocês aqui? Os textos que aparecem nas provas, eles são textos extensos por muitas vezes. E aqui ele vai parecer maior ainda porque nós dividimos eles em vários slides. Mas aqui não tem título, o que você pode pensar, poxa, sem um título eu não tenho conhecimento, domínio da língua, então eu vou ter um pouco de dificuldade. Mas aí você vai destacando as palavras que você reconhece, até porque o espanhol tem uma particularidade bem interessante, ele é muito parecido com a língua portuguesa. Embora eu tenha falsos cognatos, que a gente já viu em outros momentos, em outras aulas, e esses falsos cognatos são palavras que são idênticas à língua portuguesa, porém tem uma significação diferente, que você conhece como heterotônicos, heterossemânticos, né? Ou simplesmente falsos cognatos, falsos amigos. Então, aqui quais são palavras que me chamam a atenção? La sociedade inca. Então, eu estou falando da civilização inca, né? Então, bem aí eu já tenho uma base do que esse texto pode falar. Uma outra dica, eu vou passar direto e volto já nesse slide, é você chegar aqui no enunciado da questão. O que ele vai te pedir? O que ele está pedindo? O formato da prova do Enem sempre traz o enunciado em português, o que vai facilitar para você. Então, ele diz o seguinte: o texto destaca a importância do milho na história do Peru. Informa que os antigos agricultores peruanos, esses antigos agricultores peruanos vêm lá da civilização dos incas. Então, vamos voltar lá no texto e ver se a gente consegue encontrar essa informação que o enunciado está nos pedindo. Então, vamos lá. Los antiguos agricultores peruanos lograron sofisticación en la selección y criación de nuevas variedades adaptables a los diversos espaços geográficos e climáticos. Então, nesse primeiro parágrafo, aqui ele está me dizendo, né, que os antigos agricultores peruanos mudaram, né, sofisticaram, foram mais, utilizaram métodos, tá, para fazer essa seleção e a criação de novas variedades do milho, tá, que é aqui maíz, tá? Então, para que ele pudesse ser cultivado em diversos espaços, observando o seu espaço geográfico e o clima, tá? Vamos para o segundo parágrafo. O segundo parágrafo me diz o seguinte: al respecto, el cronista Barnabé Cobo cuenta que en el antiguo Perú se hablaba maíz llamado choclo, de todos los colores, blanco, amarillo, morado, negro, colorado y mezclado. Hoy en día, en ese país se cultivan más de 55 variedades de la popular mazorca, mais que em nenhum outro lugar do mundo. Então, o que ele coloca aqui no segundo parágrafo para a gente? Segundo o cronista Bernabé, tá? Não é Barnabé, não, é Bernabé.
que lá no antigo Peru, né, o cultivo do milho, também chamado de choclo, né, eram de várias cores, tinha branco, amarelo, queimado, negro, o meu próprio mesclado, mas hoje em dia, nesse país, se cultivam mais de 55 variedades do milho mais popular, que é o mazorca, tá? Mas que em nenhum outro lugar do mundo que acontece esse cultivo. En los comentarios reales de los incas, Garcilaso de la Vega nos ilustra sobre los hábitos alimenticios incaicos, relatando que uno de los pilares de la alimentación era el maíz y que lo comían tostado o cocinado en agua. En ocasiones solemnes, molían los granos para hacer um pão chamado humita. Então, aqui nós temos uma outra informação, tá, de Garcilaso de la Vega, que é um autor, tá, onde ele coloca no comentários dessa história dos incas, tá, nos ilustra, nos coloca que os hábitos alimentícios dos incas, eles tinham como principais pilares, né, principal pilar da alimentação era o milho. E eles comiam tostado. O que é tostado? É aquele milho assado que nós comemos aqui, né? Ou cocinado ou cozido em água, que também a gente come o milho cozido aqui. Em algumas ocasiões solenes, eles moíam os grãos, tá? Para fazer um pão chamado humita, tá? Que é o nosso pão de milho que a gente compra nos supermercados, nas padarias. Então, milho era a base, milho é vida, né? Milho era a base alimentícia deles. E aqui, por fim, ele coloca: al maíz tostado se le denominaba como se le llama hoy cancha antecessora de las palomitas. Tá? Palomitas, o que são palomitas? São as nossas pamonhas, tá? Então, ele coloca que o milho tostado, né, como era denominado, hoje ele se chama cancha, né, lá, que é a antecessora das palomitas. Então, não tem, como que chama? Tem lugar que chama curau, canjica, tá? Pra gente aqui é canjica, eu lembrei primeiro do curau, que é muito utilizado no sul do país, esse nome curau, para falar da nossa canjica, né? Que é a canjica de milho. E também as pamonhas, que são para ele chamadas de las palomitas. Vamos seguir adiante. O que o texto destaca? A importância do milho na história do Peru. Tranquilo. Informa que os antigos agricultores peruanos, o que eles faziam? Diante de tudo que nós já transcorremos aqui, conseguimos traduzir, né, o texto. Observem que eu não fui traduzindo ponto a ponto, foi pegando as palavras mais comuns e fazendo uma contextualização. Eu tenho aqui as seguintes opções. Desenvolveram 55 variedades de planta. Introduziram o milho em substituição à cultura da batata. Expandiram o cultivo do milho a outras partes do mundo. A alternativa D, produziram espécies de milhos adaptáveis a diversos solos. E a letra E, transformaram o preparo da pipoca em um evento solene. Qual seria a alternativa correta? Produziram espécies de milhos adaptáveis a diversos solos. Está a resposta aonde? Voltando lá no primeiro parágrafo, olha só, quando ele coloca que os antigos agricultores peruanos mudaram, né, sofisticaram as suas técnicas, né, e a seleção e criação de novas variedades adaptáveis a diversos espaços geográficos e climáticos. Então, esse aqui é o que o meu autor está pedindo quando ele me pede aqui, informa, o texto destaca a importância do milho e informa que os antigos agricultores peruanos, o que eles faziam. Então, a informação correta, alternativa D.